Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A enxurrada desceu e invadiu este imóvel onde havia 3 pessoas. De acordo com testemunhas, José Benício começou a abrir um buraco no muro para a água ter vazão. Ele mandou a mulher e o filho saírem do local e foi o único que ficou. Mas a força da água acabou provocando um desabamento e ele foi encontrado embaixo dos escombros. A situação do local já preocupava José Benício. Este vídeo, feito pela família dele na chuva do fim de semana, mostra a força da enxurrada. A prefeitura esteve aqui, a Defesa Civil esteve, né? Trouxe laudos, mas a gente quer respostas, né? E a gente espera que a morte do Benício não seja, né, que a vida que ele perdeu seja para que outras pessoas venham ganhar. A chuva de ontem para hoje provocou 3 mortes em Minas Gerais. Além de Nova Lima, uma pessoa morreu em Sabará, também na região metropolitana, e outra na cidade de Tabuleiro, na zona da Mata Mineira. 55 pessoas morreram em Minas por causa da chuva. As mortes aconteceram em 18 cidades mineiras desde a última sexta-feira. Belo Horizonte foi a cidade com mais registros, 13 mortos. E a maioria das mortes no estado ocorreu depois de desmoronamento e soterramento. Problemas que também tiraram milhares de mineiros de casa. Mais de 53 mil pessoas foram para abrigos ou casas de parentes desde o início da chuva da última sexta-feira. Na Vila Bernadette, em Belo Horizonte, 7 pessoas já morreram por causa da chuva. Nesta madrugada, moradores tiveram que deixar as casas por risco de deslizamentos. Eles foram levados para uma escola estadual em outro bairro. Hoje, preocupado com a minha esposa e com a minha filha, não teve nem como ir trabalhar hoje. Preocupado com ela, que essa chuva pode vir, não sei o que vai acontecer daqui para frente, com ela lá em casa, não sei para onde que eu vou. Nesta quarta-feira, o Jornal Nacional percorreu alguns dos lugares mais atingidos em Belo Horizonte e registrou uma transformação impressionante do cenário urbano. A Avenida Tereza Cristina é uma das mais importantes de Belo Horizonte. São 10 quilômetros que ligam dezenas de bairros ao centro. Essas imagens aí mostram o trecho no ano passado, muito diferente de ontem. O morador filmou o momento em que a chuva destruiu parte da avenida, que hoje amanheceu desse jeito. A avenida agora está fechada ao longo de 4 quarteirões, o que traz um transtorno danado para o trânsito de Belo Horizonte. Seria mesmo impossível passar por aqui. A cratera tem 10 metros de comprimento, 6 de profundidade e saiu arrastando tudo. 3 faixas de asfalto e ainda a tubulação que levava a água da chuva para dentro do Ribeirão Arrudas. Dona Tânia viu tudo de casa. Foi terrível. Foi muito feio, muito triste. Já vi muita chuva assim, mas dessa jeito é a primeira vez. No bairro Buritis, os carros foram parar em cima da calçada ontem à noite. A avenida de um cruzamento movimentado ficou sem asfalto do passeio ao canteiro central. Esse campo de futebol com gramado sintético amanheceu hoje cheio de lama. A Rua Marília de Dirceu, um dos pontos mais tradicionais no bairro de Lourdes, amanheceu assim. Luciana custa acreditar que esse é o mesmo lugar onde ela passa todo dia. Não tem nada a ver, para mim é outro lugar, é outra região. É inacreditável, parece que foram bombas mesmo de guerra que explodiram aqui na rua. Este outro quarteirão aqui também está quase irreconhecível. No lugar do asfalto só tem barro. A calçada, que era tão movimentada, agora está cheia de entulho. E adiante, o ponto de aluguel de bicicleta simplesmente desapareceu. Olha como era isso aqui antes. A Avenida Prudente de Moraes, de cima, era assim. Pro Saulo. Gente, isso aqui é um paraíso, né? Mas hoje cedo, quando ele chegou para procurar a Kombi, ficou chocado com o que viu. Eu vi isso aqui tudo alagado, isso aqui tudo pra cima, coisa, carro um por cima do outro. Aqui na garagem entrou carro, lá na garagem entrou água, uma coisa que não dá pra explicar. O Sérgio está impressionado com o que a avenida virou. Não parece a nossa cidade não, muito diferente, né? Ali na frente a gente passa e tem um buraco ali, deve ser um bueiro, a gente vê o rio aqui debaixo da gente, né? As mesas dessa pizzaria ficavam assim, do lado da rua. A água ontem invadiu tudo e da varandinha os clientes ficaram assistindo aos carros boiarem. Cena que vai ser difícil tirar da cabeça. O dia 28 com certeza vai ser um dia que vai ser lembrado pra gente aqui no restaurante como um dia trágico.
muito trágico. Um dia que mudou o cenário na nossa região. As características da topografia e da urbanização de Belo Horizonte agravam muito as consequências de um temporal. Hoje o Leitão está por baixo desta nova e ampla avenida. Uma verdadeira passarela negra que vai ajudar a resolver nossos problemas de trânsito. Cenas de enchentes você nunca mais verá. A propaganda da Prefeitura de Belo Horizonte da década de 1970 fez uma promessa ousada, mas faltou combinar com a natureza. Esse aí passando embaixo é o córrego do Leitão. Um dia, há mais de meio século, um engenheiro especializado em planejamento urbano acreditou que conseguiria contê-lo aqui dentro. Só que basta a gente olhar para trás para ver que esse plano não deu certo. Cobrir rios para abrir ruas e avenidas fez parte da estratégia de desenvolvimento de BH. Só que a topografia da cidade favorece os alagamentos. A cidade está cercada de paredões de montanhas que fazem a água da chuva escorrer para a área urbana. Essa água segue por canais e córregos em direção a outros rios maiores. Ao longo do tempo, esses cursos d'água foram canalizados e desapareceram da vista dos moradores. Só que a cada chuva forte, eles lembram que ainda estão lá. Um dos rios que recebem água dos córregos é o Arrudas, responsável pelas maiores enchentes deste ano. Ele tem trechos cobertos e outros descobertos. Cada túnel fechado vira um funil, que não dá vazão a tanta água, e ela começa a voltar com força. Cenas assustadoras que surgem em poucos segundos. Depois que o nível da água baixa, o cenário que aparece é de destruição. Toda vez que chove aí, esse povo já fica esperando. A encher, já fica vigiando, o povo já ninguém mais atravessa aqui. Cada vez mais a gente foi impermeabilizando as avenidas, né? As ruas, o arruamento foi sendo asfaltado, né? Porque antes eram de pedra, né? Gradativamente ele foi asfaltado, e isso só aumentou a força e a velocidade das águas. Por isso que qualquer intensidade, não precisa ser tanta chuva, ela é suficiente para fazer um grande dano. Ontem à noite, o Vitor tentou salvar o carro quando a enchente começou, mas viu que não dava, desceu e se afastou. Segundos depois, a água levou o veículo. Em 10 minutos, a correnteza arrastou outros 3 carros. Tentei dar ré, só que a água começou a empurrar o carro para frente. Aí eu vi que não tinha jeito mesmo, a água veio igual uma enxurrada mesmo. Aí eu saí pela porta de trás, de desespero. Aí fui entrando na loja para fechar e tudo. A minha moto estava na outra rua ali, também foi com a correnteza. O plano diretor da cidade, que entra em vigor no mês que vem, prevê mudanças. Novas construções deverão reservar áreas de escoamento da água das chuvas. O projeto levou 7 anos para ser aprovado. E esse é um caminho que nós temos que urgentemente parar com ele e criar o que a gente chama de cidade esponja. Nós temos que começar a pensar como é que nós vamos tornar a cidade permeável à água, para que a vida continue e não seja esse desastre todo ano. 101 municípios mineiros estão em situação de emergência e 5 em calamidade pública. Um trecho de pista da MG 133 que liga Juiz de Fora a Viçosa desmoronou ontem à noite durante a chuva. 2 carros, um caminhão e uma carreta que passavam por ali não conseguiram frear e caíram na cratera. A correnteza arrastou um dos carros, que foi parar a 200 metros da cratera. Nele estavam 2 pessoas, a mulher e o marido. Ele disse que conseguiu tirar ela do carro, mas não conseguiu segurá-la por conta da força da água. A mulher foi levada para mais de 1 quilômetro daqui. Os bombeiros fizeram buscas por todo o vale até encontrar o corpo. Em Espera Feliz, 4 pontes estão bloqueadas. Trechos de 8 rodovias que passam por Minas Gerais estão interditados, segundo o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem. Entre elas, a BR-356, que liga Ervalha a Coimbra. Um pedaço da pista caiu no início do mês. Foi feito um desvio, que ontem a enxurrada levou. Na MG 280, que vai de Paula Cândido a Divinésia, a tubulação de escoamento não resistiu ao volume de chuva e se rompeu anteontem. A LMG 737 no Triângulo Mineiro está bloqueada desde o sábado e também por causa do rompimento de tubulação que abriu uma cratera. Na região central de Minas, o Rio das Velhas subiu mais de 9 metros e alagou a MG 220. O governador Romeu Zema